Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Tá, baixa o volume, deixa eu aumentar aqui o volume. Pronto, pessoal. Acabei de enviar as notas, tá? Da primeira e segunda prova. Aí você dá uma olhada. Se tiver errado, você me fala no privado. Depois eu vejo, tá? É porque depois da terceira prova, o tempo é muito curto. Não, da reposição, não? Vai ser muito curto, não? Aí na prova final eu vou colocar já, no mesmo dia coloco no sistema já, na prova final. Deixa eu ver, pronto. Então vamos começar com a aula, tá? Só tem 24 alunos ainda, tá vendo? Vamos ver no final aí. Ainda falta o número de faltas, tá? Eu só enviei as notas, mas ainda falta. Eu vou contabilizar o número de faltas, tá? Eu vou ver ainda aqui a gravação das aulas, tá? Depois envio o número de faltas. Pronto, então vamos começar. Bom, primeiro, só para lembrar, não? Uma equação diferencial ordinária linear de ordem n é uma equação desta forma, certo? Aqui é a derivada de ordem n mais uma função que depende de x, qualquer função, vezes a derivada de ordem n-1 mais uma função que depende de x, vezes a derivada de ordem n-2. Aqui é a derivada, aqui falta um parênteses. Mas aí continua, não? Aqui vai decrescendo, certo? Mas continua aqui uma função que depende de x, vezes a derivada aqui seria a derivada de ordem, não, só aqui só y, tá? Vai decrescer, e aqui vai ser y. Certo? Menos b de x igual a zero. Certo? Bom, essa é uma equação diferencial ordinária linear, tá? Onde a n-1, a n-2, todas as funções, certo? Até a 0, b, são funções que vão de R em R, certo? Tudo bem. Então, vamos ver aqui. Então, lembremos o que é uma solução de uma equação diferencial ordinária. O que é uma solução? A gente já sabe, não? Aqui eu botei uns exemplos. Por exemplo, verifique se y1 e y2 são soluções da IDO, dada por esta equação. Lembre que é uma equação diferencial ordinária linear. Tá? Pronto. Então, o que temos que verificar para que isso seja uma solução desta equação? Temos que verificar se, quando você trocar o y por y1, então, a segunda derivada de y1 mais duas vezes a primeira derivada de y1 mais y1 tem que ser zero. Certo? E, para verificar se y2 é uma solução, o que temos que verificar? Temos que verificar que a segunda derivada de y2 mais duas vezes a primeira derivada de y2 mais y2 tem que ser zero. Temos que verificar isso. Certo? Então vamos ver. Como que a gente faz isso, tá? Vamos ver isso. Então aqui temos y1 e y2. y1, não? Então calculemos a primeira derivada de y1. Quem que é a primeira derivada? Vai ser menos 2 exponencial de menos x. Quem que é a segunda derivada de y1? 2 vezes exponencial de menos x. Certo? Então a gente bota aqui. Quem que é a segunda derivada de y1? A gente bota aqui. A segunda derivada, e aqui bota a primeira derivada, e aqui y1. Então, esta é a segunda derivada de y1, mais duas vezes a primeira derivada de y1, mais
y1. Vamos ver se dá 0. Bom, você vai perceber que este daqui, aqui vai ficar menos 4, certo? 2 mais 2 são 4, vai dar 0. Logo, y1 é uma solução da EDO. Certo? Não esqueçam a derivada da exponencial de a de x, quando aqui tem uma função. Quem que é a derivada, nesse caso? É a derivada, a regra da cadeia. Você vai derivar primeiro a função exponencial, que é a mesma, exponencial de a de x, vezes a derivada de a de x. Está aqui. Isso que apliquei aqui, não? Para calcular a primeira derivada de y1 e a segunda derivada de y1. Certo? Agora peguemos o y2. Aqui temos o y2, esta é a primeira derivada de y2, certo? Esta é a segunda derivada de y2, certo? Então a gente bota aqui, né? Aqui. Quem que é a segunda derivada? Está aqui. Mais 2 vezes a primeira derivada de y2. Está aqui. Mais y2. Pronto, está aqui. Temos que verificar se isto vai dar 0, não? Certo? Aqui tem 2, multiplica, não? Aqui e aqui. Certo? Então, aí você percebe que isso vai dar 0. Certo? Isso vai dar 0. Então, y2 é uma solução da EDO. Certo? Alguma pergunta? Está claro aqui? Não esqueçam a derivada de um produto. Hein? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Não esqueçam disso. Está claro? Alguma pergunta? Certo? Então, a gente pegou este exemplo. Aqui temos esta equação. A gente viu que y1 e y2 são soluções desta equação. Esta é uma equação diferencial ordinária linear, de segunda ordem. Certo? Tudo bem. A gente verificou que são soluções. Bom, você pode se perguntar, não? Existem outras soluções da EDO? Desta equação diferencial? Além das duas que a gente viu que são soluções? Bom, a resposta é sim, não? Por exemplo, aqui temos uma outra solução, 10 vezes exponencial de menos x. Aqui temos uma outra solução, 8x exponencial de menos x. Aqui temos uma outra solução, 12 vezes exponencial de menos x, mais 5 vezes x exponencial de menos x. Elas são soluções desta EDO. Certo? Elas vão ser soluções. Mas, observe que a terceira solução, que é dessa forma, se escreve dessa forma. 5 vezes esta função. Quem vai ser esta função? y1x. A quarta solução se escreve dessa forma. 8 vezes x exponencial de menos x. Quem que é esta função? y2, a segunda solução. y5, como se escreve? A quinta solução. 6 vezes esta função, mais 5 vezes esta função. Só que esta função representa a primeira solução. E esta representa a segunda solução. Certo? Então, o que você percebe aqui? As soluções y3, y4 e y5 dependem da primeira e a segunda soluções. Certo? Bom, de forma geral, nesse caso, nesta equação diferencial, de forma geral, qualquer solução desta equação diferencial ordinária
é sempre uma combinação linear de y1 e y2, vezes constantes, C1 e C2. Aqui são qualquer número real, tá? C1 e C2. Certo? Tá? Qualquer solução desta equação diferencial ordinária, linear de segunda ordem, se escreve dessa forma. Uma combinação linear de y1 e y2. Certo? Então, estas soluções y1 e y2 são chamadas de soluções linearmente independentes. Tá? Eu tenho uma nova noção aqui, né? Soluções linearmente independentes. Então, o que são soluções linearmente independentes? Vamos ver aqui, tá? Aqui temos uma definição. Tá aqui, velho. Dizemos que K soluções, cara, de uma equação diferencial, né? Y1, Y2 até YK são linearmente independentes se esta equação, aqui lambda 1 vezes Y1, lambda 2 vezes Y2 mais lambda K vezes YK igual a 0, implica que lambda 1, lambda 2 são todos zeros. Certo? Se você provar isso, quer dizer que as soluções são linearmente independentes. Tem a ver com a noção em cálculo vetorial. Tem a ver com o conceito de quando que K vetores são linearmente independentes, né? Tem a ver isso. Certo? Tem a ver com essa definição aqui. Tá certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta, dúvida? Certo? Então, o que quer dizer a definição de K soluções linearmente independentes? Tá aqui. Vou desligar aqui. Certo? O que quer dizer a definição de soluções linearmente independentes? Certo? Vamos ver aqui. Vamos supor, não, que temos três soluções linearmente independentes. L, Y1, Y2 e Y3. O que significa que as três soluções são linearmente independentes? Significa que, se você pegar o Y1, então, o Y1 não pode ser escrito como uma combinação linear de Y2 e Y3. Claro, onde C1 e C2 são números reais. Se você pegar o Y2 não pode ser escrito como uma combinação linear de Y1 e Y3. E se você pegar Y3 não pode ser escrito como uma combinação linear de Y1 e Y2. Significa isso. Tá? Pronto. Então, como verificar se K soluções, certo? São soluções linearmente independentes. Como verificar isso? Tá? Lembra que, neste caso, y1 são funções, tá? y2 são funções, todas são funções. Tá? São soluções, não? De uma equação diferencial ordinária. Bom, para isso, precisamos da seguinte definição. Pronto, está aqui. Definição. Seja y1, y2 até yk. K soluções de uma EDO linear. Tá? Então, a gente define o Bronsquiano.
Un browskiano de estas soluções no ponto X é dado por o determinante. ¿De qué matriz? Esta matriz tem ordem K vezes K linhas, K colunas, certo? Então, quem que é a primeira linha da matriz? A primeira linha vai ser as K soluções. Quem que é a segunda linha? Você vai derivar a primeira linha, né? E você coloca aqui. Quem que é a terceira linha? A segunda derivada das soluções. Nessa ordem, né? Quem é a quarta linha? A terceira derivada das K soluções. E aí vai, né? A K linha vai ser a derivada de ordem K-1, né? Das soluções. Certo? Então, esse determinante é chamado Browskiano, certo? Das K soluções no ponto X. Bom, então, para que serve o Browskiano? Resposta. Cá temos um teorema. Certo? Uma condição necessária e suficiente para que K soluções, certo? De uma EDO linear sejam LI, linearmente independente, é que seu Browskiano seja não nulo para todo X que pertence a F. Essa é a relação. Se você provar que o Browskiano das K soluções é não nulo para todo X, então você pode afirmar que as K soluções são linearmente independentes. Certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta, dúvida?
E agora, hein? O microfone, professor. Dá para escutar agora? Agora sim, agora dá. Pronto, então, aqui o primeiro exemplo. Ficou claro como verificar se as três soluções são linearmente independentes? Pronto, então vamos no exemplo 2, tá? Exemplo Ô, 2. professor, eu não entendi esse exemplo, não. Eu não sei se foi só para mim que não apresentou. Não apareceu, não? Tudo bem. Então, vou repetir aqui. Olha, primeiro, Professor, essa parte daqui que apareceu, Sim, T, apareceu. aqui ficou sim, claro, foi né? até aí. Antes do exemplo. Pronto. Pronto, então o teorema aqui que fala? Uma condição necessária e suficiente para que as soluções de uma EDO linear sejam LI é que ser um Browniano, certo? O Browniano tem que ser não nulo para todo x. Pronto, aqui vou ter um exemplo. Exemplo 1. Verifique se y1 e y2 e y3 são soluções linearmente independentes. Certo? Claramente, elas são soluções desta equação, né? Você pode verificar. O problema é verificar se são soluções LI. Então, como que a gente faz aqui? Primeiro, aqui temos três soluções, K igual a 3. Certo? Pronto. Então, calculemos um Browniano. No ponto X, das três soluções. O que é Browniano? O determinante de que matriz? Uma matriz de ordem 3 por 3, não? Com K.
Então, quem que é a primeira linha? São as três soluções. Tá? Você escolhe a ordem. Esta é a primeira, a segunda e a terceira. Pronto. Quem que é a segunda linha? É a primeira derivada das três soluções. Quem é a terceira linha? A segunda derivada das três soluções. Pronto. Estas são as funções. Eu vou derivar isso, coloco aqui embaixo. Derivo de novo, coloco aqui embaixo. Pronto. Aqui você calcula o determinante de uma matriz de 3x3. Você escolhe o método de calcular o determinante, tá? Mas seria bom que você escolha o seguinte método. Tem uma fórmula. Você escolhe a linha, coluna que tenha mais zeros. Neste caso, vai ser esta coluna. Certo? Então, seria aqui. Mais, menos e mais, nessa ordem. Então, aqui, peguemos o 1. Se eu pego 1, vai ser 1 vezes o determinante de uma matriz 2x2. Quem vai ser essa matriz? Se você pegou 1, então, elimina esta linha e esta coluna. Fica uma matriz 2x2. Pronto. Vai ser o determinante desta matriz. Tá aqui. Certo? Agora aqui, continua aqui, nesta coluna. Aqui mais, menos. Seria menos 0 vezes o determinante de que matriz? Elimina esta linha, esta coluna e esta linha. Você pode repetir Vai ser o método menos... do determinante? Como? Pode repetir o método? O método é assim, você escolhe... Primeiro, ou seja, claro, tem um método geral, mas você sempre escolhe a linha ou coluna que tenha mais zeros. Certo? Neste caso, esta é a coluna, a primeira coluna, estou pegando. Aqui tem 2 zeros, né? Pronto, escolhe isso daqui. Então, primeiro aqui, olha. Começa aqui, começa com 1. Vai ser 1 vezes o determinante de uma matriz de 2x2. Como você escolhe essa matriz? Quem vai ser essa matriz? Se você está aqui, elimina esta linha e esta coluna. Fica esta matriz, de 2x2. Então, vai ser essa matriz, o determinante dessa matriz. 1 vezes o determinante dessa matriz. Aqui. Começou com mais, aqui menos. Mais, menos 0 vezes o determinante de que matriz? Se está aqui, elimina esta linha, esta coluna e esta linha. Vai ser o determinante desta matriz. Seno de x, cosseno de x, menos seno de x, menos cosseno de x. Mas, como está multiplicado por 0, vai ser 0. Agora, continua aqui. Mais, menos, mais. Vai ser mais 0, continua com uma soma, tá? Mais 0 vezes o determinante de uma matriz, 2x2. Quem que é essa matriz? Elimina esta coluna e esta linha. O determinante desta matriz. Mas, como está multiplicado por 0, automaticamente é 0. Então, só fica esta fórmula. Certo? Certo. Por isso que é bom que você escolha a coluna ou linha que tenha mais 0. Né? Então, o determinante aqui fica dessa forma. Aqui você calcula o determinante desta matriz. Todo mundo sabe, né? Fica esse valor. E isso vai ficar menos 1. Diferente de 0. Portanto, as três soluções são LI. Linearmente independentes. Certo? Tudo bem. Vamos ver aqui. Pronto. Exemplo 2. Verifique se as soluções y1 e y2 são soluções linearmente independentes da EDU. Certo? Desta equação diferencial. Vamos verificar, não? Neste caso, temos duas soluções, não? K igual a 2. Certo? K igual a 2, então, calculemos o browskiano. Ponto X e as duas soluções. Então, vai ser o determinante de uma matriz de 2x2. Quem vai ser a primeira linha? As soluções. Y1 e Y2. Quem que é a segunda linha? A derivada das soluções. Certo? Aqui está a primeira linha, aqui você vai derivar. Temos aqui. Pronto, você derivou, calcula o determinante.
Calcule o determinante e você vai perceber que isso vai dar 2 vezes exponencial de menos 2x. A exponencial nunca é zero, hein? Então, para todo x, isso nunca vai ser zero. Este daqui vai ser diferente de zero. Para todo x. Portanto, as duas soluções são soluções linearmente independentes. Claro, não esqueçam aqui o cálculo, aqui é importante. Observem as propriedades exponenciais. Tá? Aqui parte de cálculo. Propriedade exponencial. Certo? Alguma dúvida, pergunta? Ô, professor, é para ser LI. Esse término tem que ser diferente de zero para todo x? Ou Isso, para o intervalo? Ah, tá. Não, para todo x. Para todo x aqui. Tá? Aí para todo x. Certo? Aqui, claro, não para todo x. Aqui também no exemplo 1 também, não? Vai dar menos 1, não? Diferente de zero. Pronto, vamos continuar então. Então, lembremos que é uma equação diferencial ordinária linear, de ordem n. A gente sabe, não? É dessa forma, não? Certo? Onde aqui são funções de eje em eje, certo? Então, aqui temos uma definição nova. Quando b de x é igual a zero, este daqui, é igual a zero, a equação diferencial ordinária linear é chamada equação diferencial ordinária linear homogênea. Tá? Homogênea. Não tem nada a ver com a equação diferencial ordinária homogênea. São distintas, hein? Certo? Aqui são distintas. Hein? Um aluno perguntou, não? O que é homogênea? Eu não falei porque não tem nada a ver aqui com a outra. Tá certo? Esta é uma equação diferencial ordinária linear homogênea. Quando b de x é igual a zero, a equação é chamada equação diferencial linear homogênea. Lembre que também tem a equação diferencial ordinária homogênea. Tem homogênea, é de homogênea, certo? Tá claro aqui, né? Certo? Ficou claro, né? Quando b de x é igual a zero, então a equação é homogênea, linear homogênea. Certo? Então, observe que a equação diferencial ordinária linear homogênea, que é dessa forma, b de x igual a zero, ela vai ter pelo menos uma solução. Ela vai ter uma solução. Certo? Quem seria essa solução? Dá para encontrar, não? Uma solução trivial. A gente fala de trivial porque é simples, não? A função nula, não? Ela satisfaz esta equação, não? Vai satisfazer. Quem que é a primeira derivada da função nula? É zero. Quem que é a segunda derivada? É zero. Terceira derivada? É zero. Se você substitui aqui, não? Satisfaz esta equação. Então, esta é uma solução. Certo? Então, claramente, a primeira derivada é zero, a segunda derivada é zero, a derivada de ordem n vai ser zero, assim. Y igual a zero é uma solução da EDO linear homogênea. Certo? Então, a gente vai estudar este tipo de equações, tá? As homogêneas. Vamos ver aqui. Então, quantas soluções uma EDO linear homogênea tem? A primeira pergunta, né?
Bom, a resposta é a seguinte. Existem N soluções, y1, y2, N, linearmente independentes da equação diferencial ordinária linear homogênea. Claro, este é de ordem N a equação. Ou seja, toda equação diferencial linear homogênea, ela vai ter N soluções linearmente independentes. Você pode encontrar N soluções. Certo? Com a seguinte propriedade. Qualquer solução desta equação diferencial linear homogênea, ela se escreve como uma combinação linear das N soluções linearmente independentes. Certo? Tá claro? Claro, isso é um teorema, não? Tudo bem. Um teorema que não coloca como teorema mais. Qualquer equação diferencial linear homogênea de grau N, ela vai ter N soluções linearmente independentes. Certo? E qualquer solução se escreve como combinação linear das N soluções. Tudo bem. Mas o problema é como encontrar, não? Como encontrar uma solução de uma equação diferencial ordinária linear homogênea? Então, vamos ver como que a gente encontra. Certo? Então, aqui, vamos ver como que a gente vai encontrar. Lembremos que uma equação diferencial ordinária linear homogênea de ordem N é dessa forma, né? Certo? Bem. Bom, a gente vai estudar só o caso, não, o primeiro caso, só o caso em que as funções, estas funções, são constantes. Aqui são constantes. São números. Certo? Então, este daqui vai ser um número. Eu vou chamar de Cn-1. Este vai ser outro número. Cn-2. Aí vai, não? A0 também é uma constante. Isto é chamado de equação diferencial ordinária linear com coeficientes constantes. Certo? Vamos analisar esse caso, por enquanto. Tá? O caso em que AN-1, AN-2 são funções constantes. Aqui vou ter uns exemplos para diferenciar, não? Quando que é uma equação diferencial linear com coeficientes constantes e quando que não. Por exemplo, aqui. Esta equação. Aqui aparece a terceira derivada de y, mais 5 vezes a segunda derivada de y, mais x vezes a primeira derivada de y, mais y. Esta equação não é uma equação diferencial ordinária linear com coeficientes constantes. Por quê? Esta função é constante, igual assim. Esta função depende de x. Esta não vai ser constante, depende de x. Aqui tem que ser um número fixo. Entendeu? Então, esta equação não é uma equação diferencial linear com coeficientes constantes. Vamos ver o exemplo 2. A terceira derivada, aqui 3 vezes, assim, tudo bem, constante aqui. 4 vezes a primeira derivada, constante, mais seno de x vezes y. Este não é constante. Ela depende de x, não? Não é um número fixo. Então, esta equação não é uma equação diferencial ordinária linear com coeficientes constantes. Já esta equação vai ser, não? A segunda derivada, a primeira derivada, vezes 1, não? Constante, mais 7 vezes y, esta é constante. Pronto, esta é uma equação diferencial ordinária linear com coeficientes constantes. Ficou claro como identificar uma equação diferencial linear com coeficientes constantes? Ficou claro. A gente vai estudar mais para frente
o caso que é quando aparece x aqui. Só no caso de grau 2. Tá? Por enquanto, constantes aqui. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, como encontrar uma solução de uma equação diferencial ordinária linear com coeficientes constantes? Vamos ver, como que a gente faz isso? Resposta. Então, peguemos a equação diferencial ordinária linear com coeficientes constantes. Dessa forma. Tá? Pronto. Então, olha, se você tem a equação, certo? Tem a equação, a gente vai considerar um polinômio. P de Z. Quem vai ser esse polinômio? Olha aqui. Aqui é a derivada de ordem n, não? Vai ser z elevado a n. Mais, aparece mais. Aqui Cn menos 1. Cn menos 1 vezes, aqui a derivada de ordem n menos 1. Aqui vai ser z elevado a n menos 1. Mais, aqui Cn menos 2, aqui Cn menos 2. Aqui aparece a derivada de ordem n menos 2. Aqui vai ser z elevado a n menos 2. E aí continua. Só que lembre que este daqui, este y, é a derivada de ordem zero, não? Então, aqui seria C0 vezes z elevado a zero, não? Z elevado a zero vai ser 1. Então, não aparece o z aqui. Tá? Não esqueça, né? Este y é a derivada de ordem zero. Seria z elevado a zero. Certo? Pronto. Então, a gente analisa este polinômio é chamado de polinômio característico da EDO. Certo? Observe que o grau de P de Z deste polinômio é de grau n, né? Certo? Então, a gente sabe que qualquer polinômio de grau n, ela vai ter n raízes. Qualquer polinômio de grau 3, 4, n raízes. Sempre tem. Um polinômio de grau 3 tem 3 raízes. De grau 4 tem 4 raízes. De grau 5 tem 5 raízes. Certo? Então, neste caso, este polinômio de grau n vai ter n raízes. Certo? Então, vamos supor que são estas daqui. Lambda 1, lambda 2, lambda n. São as n raízes de P de Z. Muito bem. Então, o que acontece com as n raízes? O que pode acontecer? Por exemplo, se você tem um polinômio de grau 2, você vai ter duas raízes. O que pode acontecer com as raízes? Pode acontecer que sejam as duas números reais. Pode acontecer que as duas sejam números complexos. Claro. Isso pode acontecer. Então, neste caso, quando você tem n raízes, não? De um polinômio de grau n, vai acontecer que pode ser que todas elas sejam números reais, ou pode acontecer que alguma raiz seja um número complexo. Isso pode acontecer. Certo? Por exemplo, aqui, eu peguei uma equação aqui. P de Z, z quadrado mais z menos 2. Aqui você encontra as raízes, são dois números reais. 1 e menos 2. Certo? Agora, nesta equação, P de Z, z elevado a 3 mais z. Neste caso, você vai ter três raízes. Lambda 1 igual a 0, lambda 2 i, imaginário, e lambda 2 menos i. Aqui você vai ter dois números complexos, não? E um número real. Certo? Então, pode acontecer que tenham números, que as raízes tenham números complexos. Bom, a gente só vai estudar
como é muita coisa, só o caso em que as raízes sejam números reais. Se são números complexos, é outro caso, mas a gente não vai estudar isso não. Tá? Então, a gente vai estudar só o caso em que as raízes são números reais. Certo? Pronto, então vamos ver aqui. Então, vamos supor que as raízes são números reais, n raízes, do polinômio característico, certo? Pronto. Aqui temos dois casos. Caso 1. Deixa eu ver. Dois casos só. Caso 1. Se as raízes, lambda 1, lambda 2, lambda n, são todas distintas. Isso pode acontecer, não? Então, a solução geral da EDO linear com coeficiente constante, este aqui, não? É da seguinte forma. Aqui, A1, A2 são números reais, tá? Então, vai ser A1 vezes exponencial de lambda 1x. Esse lambda 1 é a primeira raiz. Mais A2, uma constante, vezes exponencial de lambda 2x. Esse lambda 2 é a segunda raiz. E aí continua. Mais a n exponencial de lambda n x. Lambda n é a última raiz. Pronto, essa é a solução geral. Certo? Essa vai ser a solução geral da equação diferencial linear com coeficientes constantes. É dessa forma. Certo? Peguemos um exemplo aqui. Aqui, olha. Exemplo. Encontre a solução geral desta equação. Observe que a equação diferencial ordinária, essa daqui, é uma equação diferencial ordinária linear com coeficientes constantes. E homogênea, né? É claro que é homogênea. Certo? Então, quem vai ser o P de Z? Como que fica o P de Z? O polinômio característico. Ele está aqui, né? Aqui a segunda derivada de y, então vai ser z quadrado, mais aqui a primeira derivada de y vai ser z, menos 6 vezes. Lembre que este daqui representa a derivada de ordem zero, né? Então vai ser menos 6 vezes z elevado a zero. Z elevado a zero é 1, né? Menos 6. Pronto. Esse é o polinômio. Então, você tem um polinômio, certo? Você vai encontrar as raízes. Então, quem vai ser a raiz de P de Z? Lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a menos 3. Você encontra as raízes. Aí você usa tem um delta, não? A fórmula. É menos b mais menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Você pode usar essa fórmula. Não tem problema. Você encontra as raízes. Tá? Pronto, encontrou as raízes. Tudo bem. E são distintas, né? Não são iguais. Lambda 2, diferente de lambda 1. Pronto. Então, pelo caso 1, a solução geral vai ser uma combinação linear de exponenciais, né? Vai ser aqui. A1 vezes exponencial de lambda 1 vezes x. Quem que é lambda 1? 2. 2x. Mais A2 vezes exponencial de lambda 2 vezes x. Quem que é lambda 2? Menos 3, pronto. Esta é a solução geral. Alguma pergunta? Pode repetir, professor. Tá certo? Pode repetir. Pronto, vamos de novo.
Esta é a equação diferencial, certo? É uma equação diferencial linear com coeficientes constantes e homogênea. Pronto. Calculemos o PDC, o polinômio característico. Você pega a equação, aqui aparece a segunda derivada de y. Pronto. Z quadrado. Aqui aparece mais, aqui a primeira derivada de y. Z elevado a 1. É Z, né? Menos 6 vezes. Lembre que y representa a derivada de ordem zero, não? Vai ser menos 6 vezes z elevado a zero. Nesse caso é 1. Fica isso daqui. A partir de aqui, você vai encontrar as raízes. Esse passo você tem que encontrar. Você encontra as raízes. Você pode usar um método, não? Tem uma fórmula. Certo? Se a equação quadrática é da forma a, x quadrado, mais b, x, mais c, igual a zero, não? As raízes, tem uma fórmula, vai ser menos b mais menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Aí você usa este método ou outro método, não? Pronto, aqui encontrou as raízes. Lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a menos 3. Essas são raízes, você pode verificar. Pronto. Observe que são distintas. Se são distintas, tudo bem. Pelo caso 1, a solução geral é uma combinação linear de exponenciais. Aqui. Quem que é a primeira exponencial? Vai ser exponencial de lambda 1x. Quem que é lambda 1? 2. Você bota 2 aqui. Mais a 2, exponencial de lambda 2x. Quem que é lambda 2? Menos 3. Pronto. Esta é a solução geral. Professor, Sim? a 1 e a 2 podem ser qualquer número real? Qual? Em que parte aqui? A 1 e a 2. As constantes. Ah, não, claro, qualquer número, sim, sim. Tá aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Este daqui, não? Isso, Não, qualquer número. certo. Claro, na prova eu não vou colocar uns números bem complicados para que você... Porque lembre que os polinômios têm raízes, mas as raízes podem ser bem complicadas. Entendeu? Mas na prova vai ser um polinômio na qual você vai encontrar as raízes. E vão ser bem simples. Como neste caso, não? Aqui a raiz vai ser 2 e menos 3. Entendeu? Vai ser simples na prova, não vai ser complicada não. Tá? Cara, você falou aqui, claro, esses daqui, aqui são qualquer número aqui. Aqui pode ser raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, qualquer número aqui. A mesma coisa aqui, qualquer número. Tá? Qualquer número. Neste caso, aqui está multiplicado por 1, não? Aqui é 1, tudo bem, não? Aqui está multiplicado por 1, tudo bem. Tá? Por exemplo, se aqui fosse multiplicado por 5, não? 5 vezes y'. Aqui vai mudar o polinômio. Vai ser 5 vezes z, não? Entendeu? Vai mudar o polinômio. Aí você tem que encontrar as raízes, né? Certo? Alguma pergunta? Não, professor. Acho que o grande problema aqui é só lembrar a solução geral. É uma combinação linear das exponenciais, hein? Exponenciais. Quem vai ser lambda 1, x? Lambda 1, a raiz do polinômio. Quem é lambda 2? A raiz do polinômio. Quem é lambda 3? Lambda n, a raiz do polinômio. O problema vai ser encontrar as raízes, né? Certo? Tudo bem, é o caso 1. Se as raízes são todas distintas, hein? Todas distintas.
Aí temos o caso 2 ainda. O que fala o caso 2? Se as raízes, não, de PDZ não são todas distintas. Isto, aqui faltou, não? Isto é, não? Pode acontecer que 3 sejam iguais, não? Isso pode acontecer. Certo? Então, existem raízes repetidas. Isso pode acontecer. Certo? Deixa eu botar um exemplo aqui. Então, como saber se uma raiz é repetida, não? Como você vai saber isso? Vamos ver aqui. Aqui vou ter um exemplo aqui, tá? Aqui, exemplos. Temos este polinômio. É um exemplo, tá? É qualquer polinômio aqui. Z quadrado menos 2Z mais 1. Então, encontremos raízes. Ela vai ter duas raízes, não? Tem que ter duas raízes. Mas as raízes são repetidas. 1 e 1. Certo? Na verdade, este polinômio se escreve como z menos 1 ao quadrado, não? Este aqui vai ser z menos 1 ao quadrado. É a mesma coisa, não? Então, este polinômio tem duas raízes, uma raiz repetida, não? É uma raiz só. Se repete duas vezes. Lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a 1. Assim, lambda 1 é uma raiz repetida. E é chamada raiz de multiplicidade 2. Tá? Se repete duas vezes, não? Uma, duas. É chamada de raiz de multiplicidade 2. Certo? Tem um outro exemplo. Seja PDC, C elevado a 3, mais 3Z quadrado, menos 4. PDC tem que ter três raízes. Lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Agora, as raízes, lambda 1 vai ser 1, lambda 2 vai ser menos 2 e lambda 3 vai ser menos 2. Ela tem três raízes, mas uma delas é repetida, não? Se repete duas vezes. Assim, lambda 1 é uma raiz de multiplicidade 1. Porque só uma vez se repete, não? E lambda 2, ou lambda 3, menos 2, é uma raiz de multiplicidade 2. Se repete duas vezes, não? Okay? Mas tudo bem. Então, o problema é como saber se uma raiz tem multiplicidade k. Isto é, lambda se repete k vezes. Como que a gente vai saber isso? Se você tem um polinômio. Por exemplo, aqui, olha. Vou ter um exemplo aqui, olha. Esse símbolo aqui. P de z igual a z mais 3 elevado ao cubo. Olha aqui, ó. Aqui você vai desenvolver, não? Z mais 3, Z mais 3, Z mais 3. Fica dessa forma. Aqui tudo bem. Se fica dessa forma, é complicado. Mas se fica dessa forma, você encontra que é a raiz, não? Quem vai ser aqui a raiz deste polinômio? Igual a 0. Menos 3. Então, aqui PDC se escreve Z mais 3 elevado a 3. Este daqui vai indicar a multiplicidade. Se o polinômio é dessa forma, não? Este indica a multiplicidade, quer dizer que a raiz se repete 3 vezes. Lambda 1 menos 3, lambda 2 menos 3 e lambda 2 menos 3. Se repete 3 vezes. Dessa forma. Mas se você pega dessa forma, é complicado analisar, não?
Se você pegar dessa forma o polinômio, como sabe que se repete 3 vezes? Tem que fatorar, não? Você, para fatorar, isso também é outro problema. Para fatorar isso, é complicado. Certo? Mas, assim, se o polinômio fica dessa forma, não? Assim, c mais 3 elevado a 3, aqui você encontra a raiz menos 3. O expoente daqui quer dizer que lambda 1 menos 3 tem multiplicidade 3. Se repete 3 vezes. Certo? Bom, tudo bem. Se fica dessa forma, aí, claro, não tem problema. Quando fica dessa forma, é complicado. Mas tem um método para saber quando que uma raiz tem multiplicidade K. É o seguinte. Está aqui. Definição. Seja lambda uma raiz do polinômio característico, PDZ. Aqui é a primeira definição. Dizemos que lambda tem multiplicidade... tudo bem. Lambda tem multiplicidade K se este daqui é raiz, P em lambda é 0. Então, ela vai ter multiplicidade K se a primeira derivada de P em lambda tem que ser 0, a segunda derivada de P em lambda tem que ser 0, e aí vai, não? A derivada de ordem K menos 1 em lambda tem que ser 0, e se a última derivada de ordem K em lambda é diferente de 0. Se ela satisfaz esta condição, então lambda tem multiplicidade K. Quer dizer que a raiz se repete K vezes. Esta é uma condição para verificar, não? Quando que lambda se repete K vezes, não? Ou tem multiplicidade K. Certo? Pronto. Voltando ao caso, não? O caso 2. Aqui temos o caso 2. Se as raízes lambda 1, lambda 2 de PDC não são todas distintas. Então, nesse caso, suponhamos que o polinômio característico tenha uma raiz de multiplicidade K. Vamos supor. Ou seja, se esta raiz se repete K vezes. Tá? Você tem um polinômio característico, tem uma raiz que tem multiplicidade K. Então, a primeira solução vai ser exponencial de lambda x. A segunda solução vai ser x vezes exponencial de lambda x. E aí vai. Até a K solução. X elevado a K menos 1 exponencial de lambda x. Estas são K soluções linearmente independentes da EDO. Isso é para cada raiz de multiplicidade K. Para cada raiz. Certo? Então, a construção é feita com todas as raízes de PDC, se tiver multiplicidade. Logo, a solução geral é uma combinação linear de todas as soluções deste tipo. Tá? Pronto, peguemos um exemplo para que fique claro este caso. Peguemos um exemplo aqui. Aqui vai ficar claro, por exemplo, aqui. Encontre a solução geral desta EDO. Observe que a EDO é uma equação diferencial ordinária linear homogênea, com coeficientes constantes. Tudo bem. Então, encontremos o polinômio característico.
Aqui aparece a terceira derivada de y, então vai ser z elevado a 3, mais 4 vezes a segunda derivada de y, 4 vezes z elevado a 2, menos 3 vezes a derivada de y, vai ser menos 3 vezes z elevado a 1, menos 18 vezes y, menos 18 vezes z elevado a 0. Lembre que y representa a derivada de ordem 0, né? Z elevado a 0 é 0. Pronto. Este é o polinômio. A partir daqui, você vai encontrar as raízes. Certo? Encontrou as raízes. Lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a menos 3. Está faltando uma outra raiz. Certo? Então, vamos ver. Aqui falta uma outra raiz, então pode ser que tenha, se repita, não? O 2 ou o 3. Encontrou as duas raízes. Então, vamos analisar aqui a multiplicidade de K. Quantas vezes se repete o lambda 1? Ou quantas vezes se repete o lambda 2? Certo? Então, observe aqui. Dizemos que lambda tem multiplicidade K. Se a derivada de P em lambda, a primeira derivada em lambda é 0, a segunda derivada em lambda é 0, assim. Aqui aparecem as derivadas de P, não? Certo? Então, vamos analisar as derivadas de P. Vamos ver aqui as derivadas. Quem que é a primeira derivada de P? Este é o P de Z. Quem que é a primeira derivada? 3z quadrado mais 8z menos 3. Quem é a segunda derivada? 6z mais 8. Certo? Tudo bem. Vamos calcular a primeira derivada de P, a segunda derivada. Pronto. Agora encontremos a multiplicidade de cada raiz. Lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a menos 3. Vamos encontrar as multiplicidades. Se lambda 1 igual a 2, certo? Então, a gente sabe que é uma raiz. Então, esse valor vou analisar na primeira derivada de P. Aqui vai ser 2. Quem que é a primeira derivada de P? Em 2. A primeira derivada de P é 3z quadrado mais 8z menos 3. Então, quando z é igual a 2, o que vai dar aqui? 25. Diferente de 0. Quer dizer que lambda 1 tem multiplicidade de K. K igual a 1. Então, lambda 1 igual a 2 tem multiplicidade de 1. Se repete uma vez só. Porque aqui a primeira derivada em 2 é diferente de 0. Tá? Observe aqui aqui. Lambda tem multiplicidade de K. Então, as derivadas aqui, até ordem K menos 1, tem que ser 0. E a última tem que ser diferente. Agora, se lambda tem multiplicidade de 1, o que deve satisfazer? A primeira derivada em lambda tem que ser diferente de 0, não? Se K igual a 1. A primeira derivada de P em lambda tem que ser diferente de 0. Certo? Então, neste caso, ver aqui, estamos aqui. Pronto. A primeira derivada de P em 2 é diferente de 0. Então, ela vai ter multiplicidade de 1. Pronto. Se repete uma vez só. Vamos ver aqui. Professor. Então, nesse caso, sim? Tem que ser igual a 0 ou diferente de 0, derivada no ponto lambda? Eu não entendi isso. Não, não é assim, olha. Vamos ver aqui. Deixa aqui faz interpretar. Vamos ver aqui. Quando que lambda tem multiplicidade 1? Quando K igual a 1. Quer dizer que a primeira derivada em lambda tem que ser diferente de 0, né? Entendeu?
Ah, entendi. Quando lambda tem multiplicidade 2, K igual a 2. A primeira derivada tem que ser 0 e a segunda tem que ser diferente de 0. Entendeu? Quando que lambda tem multiplicidade 3? A primeira derivada tem que ser 0, a segunda tem que ser 0 e a terceira tem que ser diferente de 0. Entendeu? Então, a última derivada de P, na qual é diferente de 0, ele vai indicar a multiplicidade. Então, você deriva e aplica, não? Se dá 0, continua. Na última derivada de P, na qual o lambda é diferente de 0, é a multiplicidade. Okay. Então, neste caso daqui, aqui, não? Aqui, lambda 1, 2. Então, calcula a primeira derivada de P em 2. Deu diferente de 0. Pronto. Multiplicidade 1. Certo? Aqui, multiplicidade 1. Certo? Então, como lambda 1 tem multiplicidade 1, lambda tem multiplicidade 1, não? K igual a 1. Então, só vai ter uma solução. Linearmente independente. Quem vai ser? Exponencial de lambda x. Lembra que K igual a 1. Certo? Então, exponencial de lambda x é uma solução lei. Aqui. Como K igual a 1, lambda 1, só tem uma solução. Esta é a solução deu. Para lambda 1 igual a 2. Agora vamos ver. O lambda 2 igual a menos 3. A outra raiz. Está aqui, menos 3. Tudo bem. Calculemos a primeira derivada de P em menos 3. A primeira derivada de P em menos 3, lembre que a primeira derivada de P é esta fórmula. Em menos 3, você troca o Z por menos 3. Então, a primeira derivada de P em menos 3, você percebe que vai dar 0. Pronto, continuemos. A segunda derivada. A segunda derivada de P em menos 3 vai dar quanto? Menos 10. A segunda derivada de P em Z vai ser 6 vezes Z mais 8. Né? Então, a segunda derivada de P em menos 3 vai dar um número diferente de 0. Pronto. A ordem da derivada indica a multiplicidade. Então, o K vai ser igual a 2. Lambda 2 igual a menos 3 tem multiplicidade 2. Se repete 2 vezes. Como K igual a 2, vamos a ter duas soluções linearmente independentes. Tá? Observe aqui. Lambda 2 igual a menos 3, não? O K igual a 2. Então, vamos ter duas soluções linearmente independentes. Quem vai ser? A primeira vai ser exponencial de lambda x. A segunda, x vezes exponencial de lambda x. Pronto, vamos ver aqui a fórmula. Aqui, como que ficaria? K igual a 2. Lambda 2 igual a menos 3. Tem multiplicidade 2. Então, vai ter duas soluções. Exponencial de menos 3x. Esse menos 3 é a raiz. E que mais será a outra? X vezes exponencial de menos 3x. São soluções da EDO. Então, quem vai ser a solução geral? Você pega todas as soluções da EDO e faz uma combinação linear. Então, a solução geral vai ser uma combinação linear de todas as soluções. Esta é a solução da primeira raiz. Estas são as duas soluções da segunda raiz. Pronto, esta é a solução geral. Certo? Tá certo aqui? Olha, aqui a gente viu que lambda 2 tem multiplicidade 2, não? Vamos supor que tivesse multiplicidade 3. Vamos supor. Suponha que lambda 2 igual a menos 3 tem multiplicidade 3.
Tem que ter 3 soluções. Quem vai ser a primeira? Este daqui. Quem que é a segunda? X vezes exponencial de menos 3x. Quem que é a terceira? Aumenta o expoente aqui. X quadrado exponencial de menos 3x. Este expoente está aumentando. Por Aqui é quê? x. Não, essa é a fórmula. Aqui, olha. Se K igual a 3, a primeira solução, a segunda. Olha a fórmula, quem vai ser o último? Se K igual a 3, aqui seria x quadrado, não? Exponencial de lambda x. Entendi. Se K igual a 4, tem que ter 4 soluções. Tá? Sempre o x está aumentando. X, depois x quadrado, exponencial lambda x, depois x cubo, exponencial lambda x. O último vai ser x elevado a k menos 1. Certo? A prova de isso, claro, você perguntou por quê, não? Mas a prova de isso é um teorema. Tá? Aqui estou só falando como é que é a cara das soluções. Tá? Certo? Então, a gente encontrou, para esta raiz, lambda 1 igual a 2, temos esta solução. Para lambda 2 igual a menos 3, tem multiplicidade 2. Então, aí temos duas soluções. A solução geral é pegar todas as soluções linearmente independentes, aqui, 1, 2, 3, e fazer uma combinação linear das 3. Isso vai ser a solução geral. Tá? Professor, na resposta, a pessoa deixa as constantes assim mesmo? C1, C2, C3? Sim, porque depende de uma combinação linear. Por exemplo... Que pode ser qualquer inteiro, qualquer real, né? Porque, por exemplo, se C1 igual a 0, C2 igual a 0 e C3 igual a 0, é também uma solução. C1 pode ser 2, C2 pode ser 1, C3 pode ser 4. É uma solução. Certo? Na verdade é que essa equação possui muitas soluções. Pronto, aqui tem mais um exemplo. Encontre a solução geral desta equação. A segunda derivada mais 4 vezes a primeira derivada mais 4y. Observe que a equação é uma equação diferencial ordinária, linear, homogênea, com coeficientes constantes. Encontremos o polinômio característico. Aqui aparece a segunda derivada, então c quadrado, mais 4 vezes a primeira derivada, 4z, mais 4 vezes y. Y representa a derivada de ordem zero, ou seja, z elevado a zero, é igual a 1. Este é o polinômio. Tá? É o polinômio característico. Encontremos as raízes. A raiz você pode encontrar, vai ser menos 2. Certo? Tudo bem. Encontremos a multiplicidade dessa raiz. Tem que ter multiplicidade, porque é de grau 2, né? Tem duas raízes. Pode ser repetida, mas tudo bem. Então, tem multiplicidade. Então, lambda igual a menos 2. Lambda igual a menos 2. Calculemos a primeira derivada de P. Quem que é a primeira derivada de P? Não botei aqui, mas tudo bem. Vai ser 2z mais 4. Quando lambda igual a menos 2, aqui faltou menos, vai ficar quem? Isso vai ficar 0. Tudo bem. Calculemos a segunda derivada de P. Em menos 2. Quem que é a segunda derivada de P? A primeira vai ser 2z mais 4. Quem que é a segunda derivada? 2. A segunda derivada em menos 2, claro que vai ser 2, diferente de 0. A segunda derivada diferente de 0, quer dizer que lambda igual a menos 2 tem multiplicidade 2. Se repete duas vezes. Nesse caso, temos duas soluções, LI.
A primeira vai ser exponencial de menos 2x e a segunda, x vezes exponencial de menos 2x. Pronto. São soluções da ID1. Assim, a solução geral vai ser quem? Uma combinação linear de todas as soluções. Bom, nesse caso, só tem essas duas, não? Então, você faz uma combinação linear. Exponencial de menos 2x e x vezes exponencial de menos 2x. Pronto. Esta é a solução geral. Sempre uma combinação linear de todas as soluções que você encontra aí. Aqui está a primeira derivada de P e a segunda derivada de P. Certo? Tá bom? Alguma pergunta? Não, professor. Na próxima aula, eu faço mais exemplos neste caso, tá? Um exemplo de grau 3, de grau 4, por aí, para ver. Para que fique mais claro. Certo? Certo. Tá bom, a gente fica por aqui então, tá? Até mais, professor. Até mais, professor. Boa Tchau, tarde. Professor, até mais. Até mais, tchau, tchau. Até mais, professor. Até a próxima aula. Tá certo, tchau, tchau.